Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, a liturgia de hoje, somos convidados a participar da vida nova em Cristo, vencedor da morte, formando um só corpo e um só espírito, que nós possamos celebrar a liturgia de hoje. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 4, versículo 32 a 37. Atos, capítulo 4, versículo 32 a 37. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades eram ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui, os Atos dos Apóstolos nos dizem que a comunidade modelar vivia a plena comunhão como Jesus havia ensinado. Era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Então a igreja anunciava a ressurreição e a fé em Jesus, proclamando a palavra e praticando a fraternidade. Então, não havia entre eles necessitados e eram por isso tudo estimados por todas as pessoas. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que o Senhor espera que possamos construir com a nossa prática solidária e com a nossa oração. Essa é a igreja que é o fruto maduro da cruz e da ressurreição de Jesus. Então, que nós realmente possamos também colocar isso em prática e que nós também possamos repartir, né, com todos que precisam, que nós possamos repartir, né, que nós possamos dividir nossas coisas, né, com todos que precisam. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 3, versículo 7 a 15. João capítulo 3, versículo 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Não aceitais nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Mas como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no Evangelho, continuamos contemplando o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus revela que somente quando for levantado na cruz, as pessoas são capazes de entender a sua palavra e o seu testemunho pelo derramamento e pela iluminação do Espírito Santo. Agora as pessoas não aceitam nem acreditam. Será necessário que ele, o Filho do Homem, o Filho de Deus, aquele que desceu do céu, seja levantado e glorificado na cruz, para que todos que nele crerem, né, tenham a vida eterna. Então, é isso que Cristo fala para Nicodemos, né? Então, agora será necessário, né, que ele, o Filho do Homem, o Filho de Deus, aquele que desceu do céu, seja levantado e glorificado na cruz, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna.
e nós damos testemunho disso, né? Ele se entregou à morte, né? Para nos salvar, né? E ressuscitou ao terceiro dia, né? Ele venceu a morte e nós damos testemunho disso. Então que nós realmente possamos anunciar essa boa nova a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.